Olá, seja muito bem-vindo ao Papo em Quatro Estilos e hoje nós teremos um grande convidado que é o professor biomecânico e também técnico de natação Thiago Vinhas. Bate-papo sobre natação, sobre técnica, sobre biomecânica, sobre muita coisa relacionada ao esporte. Então, com vocês, professor Thiago Vinhas. Bora, pessoal do Papo em Quatro Estilos. Hoje nós temos aqui o professor Thiago Vinhas, um cara que eu vou te falar, é sensacional no meio da natação, no ambiente aquático. Olha, o currículo dele é sensacional, mas antes de tudo, eu queria justamente agradecer a presença do professor Thiago Vinhas, que está aqui conosco. Thiago, muito obrigado, cara, por você estar aqui com a gente e justamente acrescentar todo o seu conhecimento sobre a natação. Eu que agradeço, né? Acho que é sempre bom a oportunidade de falar de natação, conversar com quem entende, falar sobre o que a gente gosta, né? Dá para deixar para virar mais de semana falando direto aí, então... Mas vamos conversar, ver o que o pessoal quer saber, o que a gente consegue falar e vamos aprender, né? Aproveitar para aprender aqui bastante também. Galera, é o seguinte, antes da gente dar início aqui, ó, já curte esse vídeo, tá legal? Já se inscreve no canal, quem não é inscrito, e aí nós vamos dar sequência. Thiago, o negócio é o seguinte, olha só, pessoal, antes de falar com o Thiago, é importante eu comentar isso com vocês, que o Thiago é uma pessoa que, se vocês analisarem nas redes sociais, muito se fala de natação e muito se fala algo muito concreto, muito direto e muito objetivo, que isso é legal, isso vale a pena. E uma das perguntas que eu venho a fazer para o Thiago é justamente essa. Primeiro, Thiago, na sua opinião, eu venho há quase 30 anos trabalhando na natação, e você também pelo seu currículo, você acredita que a natação ele é um esporte caro diante da sociedade brasileira e você lida diretamente com a mão na massa ali com aquela galera? Para quem, assim, quando o atleta tem que bancar tudo, que hoje em dia é cada vez mais frequente, não é dos mais baratos, né? Porque, assim, se você tiver que pagar academia lá, você vai pagar seus 400, 300 reais para nadar todos os dias. Ou se for fazer aula, às vezes, dependendo de uma cidade menor, você consegue um pouco mais barato. Aí, se você for ficar no mais básico na aula, você vai comprar uma touca com óculos, você vai gastar 100 reais com os dois juntos, talvez menos, talvez mais. Agora, se você parte para o treinamento, né? Você aí entra viagens, entra os trajes de R$ 2.000 lá que você precisa, que você acaba comprando, então acaba saindo um custo bem alto, né? E faz diferença, né? Isso que é complicado. Ele faz diferença, então não é só, usa, não usa, tudo. Eu até brinco, quando eu fui campeão paulista uma vez, eu ganhei 200 medley, foi em 2005, então foi mais no começo da era e tal, e eu tava de sunga, e a galera tava de macacão. Pô, eu achei demais, assim, eu achei muito legal. Mas não dá para negar que faz diferença e que ajuda, assim, então é complicado. E hoje em dia, acho que é uma coisa que o Pucial vem falando muito, o custo está muito direcionado para o atleta, para a família do atleta, que os clubes não querem mais bancar, isso eu vivo, como você falou, eu trabalho no tênis clube, e é um clube de elite aqui em Campinas, tem a equipe lá, então assim, a gente tem uma galera, praticamente todo mundo lá teria condição de bancar, de pagar uma academia, mas a gente tem um clube legal, o que é bacana, que até me dá mais margem para ir em cima deles, falar, gente, a gente tem uma estrutura, o clube oferece tudo, então vamos aproveitar. Na contramão, você tem outras equipes, por exemplo, a equipe da Aquanai de Brasília, que é uma academia, e é uma das melhores equipes do país. Você tem gente lá recordista, e que o atleta banca tudo, federação, paga mensalidade, paga tudo. Então, é complicado, né? Então, assim, se cair os custos todos no atleta, fica pesado. Mas aí, felizmente, tem projetos sociais que vão ajudando, que você consegue... Só que acabam dependendo da boa vontade de muitos, boa vontade de prefeitura. Então, assim, em geral, sim, é caro. Só tem que ver para onde vai ser direcionado esse custo, né? Correto. É legal a gente falar sobre isso, que é um debate que acontece com muitos profissionais abordando esse fator. É um esporte caro, não é? Tem acesso, não tem acesso? E por que eu acabei fazendo essa pergunta? Nós tivemos praticamente 30 nadadores, né, brasileiros que foram lá para os Jogos, né?
os Jogos Olímpicos. E eu acredito que o início deste processo, para alguns, não deve ter sido fácil, para outros, talvez foi até um agente facilitador, como você falou, que além do traje, você tem uma análise biomecânica, você tem a fisiológica, você tem a alimentação, você pode ter o processo também, análise psicológica, análise fisiológica, enfim, são diversos fatores, e que isso demanda realmente investimento. Nesse sentido, você acredita que o perfil dos nadadores estrangeiros, eles acabam sendo melhor do que os brasileiros, ou aquela questão da raça, da vontade, isso também é um fator relevante? Porque, vamos lá, tem um assunto que até me vem à cabeça aqui, e você justamente vai lembrar dele, que é o nadador tunisiano, né? O Ahmed Rafanoui, que ninguém acreditava no cara, né? E isso já era provado e tal. O cara chegou lá e o cara conquistou. O que você acha disso? Você acha que lá fora o preparo é melhor? Você acha que a gente está devendo? O que você considera diante disso? Assim, por enquanto, ainda tenho pouca experiência internacional, pretendo mudar isso em breve, mas, de qualquer forma, o que eu escuto muita gente falando o treinador brasileiro é muito acima da média. A gente é muito acima da média comparado com os americanos, porque a gente tem um preparo, tem uma faculdade, coisa que, por exemplo, não é exigida nos Estados Unidos. Você tem que ter os cursos da ASCA de formação. Você não precisa ter uma formação acadêmica na faculdade, tudo. Então, assim, em geral, a gente parte acima da média. Acho que o grande problema está na questão do estrutural mesmo, lá embaixo, né? A questão da massificação. Acho que não tem como você ter rendimento se não tiver uma massificação, ou um investimento muito bem direcionado, muito bem feito. E quem fala muito sobre isso é o Alexandre Indiani, né? Ele aborda muito sobre essa questão da base, do treinamento da base. Eu acho legal isso, é bacana. Sim. O Alexandre, que é técnico do Petis 2 lá, ele trabalha com mais de 50 atletas só de uma idade, né? De um ano de nascimento. Então, é muito bom. E é muito difícil concorrer com esses caras também. Porque você pega uma equipe do Minas ou uma equipe do SESI, que tem vários polos, eles fazem peneira dentro da equipe para poder ir para o Campeonato Paulista. É muito difícil você competir com essas pessoas. Eu trabalho, por exemplo, no Petis 2, que é o do indiano que a gente falou, eu tenho 2 atletas, um feminino e um masculino. Os 2 são muito bons, trabalham muito bem. E eu tenho uma condição de fazer um trabalho muito legal, direcionado, em geral, fica 13, 14, que eu dou treino mais ou menos, de categorias diferentes, mas todos mais ou menos próximos. Então, assim, acho que a diferença lá fora, você tem uma base e a questão de competição, né? Que é muito falado isso. Assim. Aqui a gente compete pouco, tem pouco estímulo, acho que falta algo a mais, assim, né? Que acaba vindo, por exemplo, quando o cara sai lá para os Estados Unidos, vai fazer uma temporada universitária, toda semana competindo, né? Ou o pessoal que participa de Copa do Mundo, ou quem estava na ISL agora, toda semana competindo, é um negócio muito legal. Isso faz diferença, essa cultura da competição. Isso é uma coisa que eu vi na minha equipe também e que a gente está tentando implementar cada vez mais, né? Cara, você falou algo muito bacana que é justamente sobre cultura de competição. Eu tenho alguns amigos que trabalham na natação paradesportiva e eles comentam justamente isso, que quando eles foram para fora, era muito louco, porque era exatamente isso. Toda semana era um campeonato, toda semana campeonato, e que para a gente é algo muito novo isso, né? Então, acredito que realmente a questão de cultura mesmo, ela é muito relevante. E um outro fator, Thiago, você falamos sobre a questão de base aqui, descobrir talentos na natação. Como que você acha que poderia ser feito isso? Eu vou ser um pouco mais direto com você, pelo seguinte, nós tivemos grandes personalidades e grandes ídolos aqui no Brasil, né? Sob meu ponto de vista, sobre o tamanho populacional que existe, eu acredito que é muito pouco, na minha visão, esses ídolos que acabam aparecendo, né? Um nadador lá, depois o outro lá na ponta, depois vem para cá, acaba sendo muito pouco. Pelo que você vê, né, e trabalha justamente com isso,
Você acha que poderia ser mudada essa detecção de talentos? Como que poderia ser feito isso? Você tem alguma uma ideia sobre isso? Se a gente for falar num âmbito mais geral, assim, a população do Brasil, mais de 200 milhões, tudo. Mas aí, voltando no que a gente acabou de falar sobre a questão de custo, quantos desses 200 milhões têm oportunidade de praticar a natação? Então, aí a gente já reduz absurdamente esse número de atletas que iniciam, né? Porque a questão de projetos sociais é muito complicado, como a gente falou, são poucos, não tem continuidade, então já parte de um número muito reduzido de gente que poderia fazer. Agora, falando da parte técnica, se for tratar mais do talento individual, olha, cada vez mais eu vejo como principal ponto de talento a questão da dedicação. Qual que é o seu talento? Eu tenho braço mole, eu tenho pernada boa, eu tenho dedicação. Isso cada vez mais tem se mostrado o principal talento que o atleta pode ter. É lógico que você olha aquele molequinho de 9 anos nadando para 15 segundos de 25 metros, opa, alguma coisa tem aí, né? Alguma coisa diferente ele tem. Às vezes você nem percebe de primeira, mas você sabe que tem. Só que se ele eventualmente não gosta de treinar, não quer se dedicar, tem outros interesses, ele vai parar por ali, vai até determinado ponto, né? O dedicado que treina vai... O não talentoso dedicado, com certeza, vai muito mais longe do que o talentoso não dedicado. É lógico que se o talentoso for dedicado também, ele vai acabar indo mais longe, né? Mas se for pegar em aspectos físicos, a gente vai pegar, sei lá, o cara é mais longilíneo, ou até brinquei outro dia na pergunta que me fizeram, como que você detecta o cara se ele nada um estilo ou se nada o outro? O cara que nada peito, de pé torto, né, o pé 10 para as duas ali, às vezes você já tende a fazer isso. Mas isso muda muito, né? Então é complicado. Você pega o cara, começa bem, às vezes ele só é grande, ou ele já treinou muito, então já esgotou. Eu acho assim, no meu círculo de pessoas próximas, acho que eu tenho exemplo de todos os tipos de exemplos, né? Gente que foi muito bom muito cedo porque era grande, porque treinou muito e acabou. Gente que foi muito cedo bom e continuou desenvolvendo e chegou no nível legal. Gente que não foi nenhum nem outro. Hoje eu tenho um atleta meu que não era nada e está numa crescente absurda. Então, sim, tem de tudo mesmo. Então, é importante que a gente fique esperto, né, o olho aberto ali para ver o que passar pela nossa frente. E o principal ponto é esse, trabalhar a questão da dedicação, da entrega e saber que se o atleta está lá, ele tem que estar lá porque ele quer, ele vai ter que treinar. Não tem outra, mais ou menos. Não, vamos treinar, que é bem o espírito que a gente tenta colocar lá no clube, né? Legal. Você comentou sobre a questão do biotipo ou somatotipo. Justamente eu acabo falando isso no meu livro e tem referências científicas que abordam esse fator. Que diante do biotipo, justamente vai se direcionar para um determinado nado. E eu já vi alguns professores falando, ele tem uma estatura de 1,90 m, então ele vai para o nado crawl. Eu falei, mas peraí. Aí o outro falou, não, ele está na faixa de 1,82 m e tal, ele é bom para o nado costas. Eu falei, mas eu não estou entendendo como é que é esse negócio aí, cara. Da onde vem essa escala, né? E eu não estou sabendo, cara, sabe? Então, é o que eu falo, eu estou quase 30 anos na natação, eu fico besta com umas coisas às vezes que acontecem, né? Gente, você consegue ver parâmetros, acho que assim, o jeito mais fácil é ver parâmetros de quem está lá em cima já, né? Então, é lógico, velocista, é muito difícil você ver um velocista baixinho, porque ele precisa de uma amplitude e tal. Acontece, por exemplo, o Ítalo, acho que foi o primeiro cara de 1,80 a nadar na casa de 21. Mas, em geral, você tem aquele padrão, gente alto e forte, beleza. Aí, você vai no fundo, em geral, aí tem a gente alta, tem gente baixa, varia mais, mas é o cara mais longilíneo. O peito, a questão da estatura, eu acho que é o nado que faz menos diferença, por ser o nado mais técnico, na minha opinião, ser o nado mais técnico até. A questão da estatura faz menos diferença. Então, o costas, normalmente você tem pessoas altas ou não tão altas, mas em geral todas são longilíneos também, né? Então você segue mais um padrão mais ou menos. Isso é legal a gente falar, Thiago, pelo seguinte, até desmistificar algumas questões. Primeiro que eu sempre digo, né, que a receita de bolo, para quem está entrando agora na área, ou para quem almeja também ver a linha do treinamento, né, que você está bem à frente disso, e agora indo para a linha internacional, que a individualidade do nadador ela é importante, e que
para que isso aconteça, o olhar atento e minucioso do treinador, ele é imprescindível, né? Então, uma das questões que você falou, tudo bem, você pega um cara longilíneo, você pega um cara que está lá se desenvolvendo bem, mas se você não tiver a percepção da dedicação desse cara, porque isso é muito viável, né? A dedicação, a persistência, são fatores que não adianta nada. Eu, por exemplo, você foi esportista também da natação, eu também fui, e eu tinha colegas que tinham uma 1,95, mas não estava nem aí para natação, cara. Eu não queria nem saber. Você vai lá, o cara vai fazer o quê? Né? Então não tinha como. E já outros, né, com a estatura melhor, como você falou, o cara se destacava na prova. Tem uma outra questão que eu comento com você, é o seguinte: para quem lida, né, com a natação infantil, infanto-juvenil, não sei se acontece lá no clube, participação dos pais frente à motivação dessa garotada. Você acredita que é primordial, não é primordial? E aí eu vou te mostrar uma pesquisa científica que fala sobre isso. Você acha que é válido? Eu acredito ser fundamental a participação dos pais. O que é importante é ver como vai ser essa participação. Como que vai acontecer essa participação. Porque hoje, isso, pelo que me falam, é praticamente cotidiano, rotina, pai em beira de borda com o cronômetro na mão, enquanto o filho está treinando. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É temerário. Porque você acaba com o atleta, às vezes ele está mais preocupado em olhando o pai lá fora, pegando tempo, do que treinando, né? O papel do pai é olhar, torcer, quando vai na competição, dar o ombro ali para o filho, porque o que acontece, isso já foi comentado com os pais, já foi comentado com os atletas. Se o atleta nada mal, lógico, dependendo dos motivos, né? Eu preciso dar uma bronca nele. Se ele faz alguma besteira, tal, que a gente não foi o que a gente treinou, ele precisa tomar bronca. Só que se ele bate imagina um moleque de 12, 13 anos, bate na parede da prova, viu o tempo, viu que foi mal. Olha, tá o pai xingando lá, a mãe xingando lá do lado de fora. Que jeito que eu vou chegar para essa criança e eu vou chegar e não é. Sendo que eu precisava fazer isso. Eu precisava dar bronca, e aí os pais recebem e dão o colo. Só que o papel acaba se invertendo, porque os pais estão lá do lado de fora, querendo xingar, cobrar resultado e tal. E aí o meu papel, que eu quero ver a criança bem, porque ela é uma criança, ela tem 12, 13 anos, às vezes até um pouco mais velho. Eu quero ver ele bem. Se ele chega chorando, tá o pai gritando, que jeito que eu vou chegar e vou fazer o que era o meu papel, que era entrar com a bronca ali no atleta. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que os pais são fundamentais, mas é importante determinar qual é o papel da família, né? Que é principalmente suporte, apoiar, eventualmente cobrar, até na questão do o atleta não sabe se está a fim de ir ou não. Eu acho que os pais têm todo o direito e dever de falar, olha, a gente consegue te apoiar, você quer ou não quer? Se você quer, você vai direito. Isso é dever da família fazer isso. Mas a questão de cobrar tempo, cobrar rendimento, resultado, isso eu acho que de forma alguma. Aí já uma outra etapa, né? Exatamente. Eu digo isso para você, Thiago, pelo seguinte, tem uma pesquisa que fala sobre o envolvimento dos pais na prática da natação, né? Essa aqui é uma pesquisa que ela foi realizada, na verdade, ela foi publicada na Argentina, e as que são profissionais da Universidade de Belo Horizonte. É uma pesquisa muito bacana, e ela fala o seguinte, né? Percebeu-se, né, que o envolvimento dos pais favorece o desenvolvimento e a motivação das crianças. E olha só, diante de várias perguntas e respostas com crianças e com os pais, que a falta de acesso a alguns pais possa ter influenciado o resultado da criança, né? Mas não pode se afirmar a ausência de algumas questões aqui. Na verdade, a pesquisa ela fala assim, para ser bem claro com você. Perguntou-se assim para os pais: pai, você está presente? Aí o pai, sim. Outros, não, né? A sua motivação é importante? Sim. Outros falaram, não. Aí o professor, e assim foi. E depois perguntou-se para as crianças, né?
Você nada por causa dos seus pais? Sim, eu nado por causa dos meus pais. Porque ele incentiva? Ah, não, é só para deixar ele feliz. Eu falei, caramba, muito louco isso, sabe? Eu falei, mas você não gosta? Então, aí tem criança que falou, não curto muito não, mas para deixar o meu pai feliz, eu acabo fazendo isso. É complicado. Sabe? Então, são fatos que muitas vezes, por isso que eu acabei perguntando isso para você, que eu sei que você, o Indiane e outros profissionais também lidam com esse fator, e deixar muito claro realmente o papel dos pais, que tem uma importância que é fundamental. Eu não sei como é que foi na sua época de esportista, mas eu tive a minha época de esportista, meus pais também iam lá, todo torneio, todo campeonato, por mais que eu fosse nadar uma prova de 25 metros, eles estavam lá. E isso me incentivava muito, né? Isso era muito bacana, né? E a gente sabe que hoje tem uma diversidade de fatores, no sentido de que o pai trabalha 12, 14 horas por dia e realmente não tem o tempo de ver o filho ou a filha, né? E às vezes joga essa responsabilidade em cima do treinador, né? Você acredita que isso acontece também, né? Sim, felizmente a gente tem uma equipe de pais, assim, em geral, muito, muito boa. A gente tem um apoio muito legal. Ou um ou outro até acompanha, às vezes, os treinos. E nas competições esse ano não deu, né? Então a gente teve o primeiro evento, mas sem público. Mas, em geral, a gente tem um trabalho muito legal. Assim, tem uma associação de pais também que fazia um trabalho em conjunto. E aí vai ficar sempre nessa, né? Acho que quanto mais participação, acho que assim, se você parte de uma equipe que tem menos estrutura inicial, os pais vão ter um papel mais importante ainda nesse contexto geral, inclusive. Eu acho que, felizmente, eu estou no lugar ideal para trabalhar. Porque, para você ter uma ideia, eu não preciso nem me preocupar em fazer inscrição de campeonato. Eu tenho o departamento de esporte do clube que faz isso. Então, eu pego os atletas, as provas, passo para uma pessoa que faz isso. Essa pessoa pega a reserva ônibus, faz pagamento, faz tudo. Então, eu estou no cenário ideal. Numa dessa, eu consigo sugerir e cobrar que os pais sejam pais. A gente consegue ter essa relação. Certo. Se, eventualmente, se eu tiver em uma situação que eu precise de mais apoio, o que eu imagino, tá? Não passei por essa situação ainda, mas o que imagino que eu faria. Vem cá, vamos me ajudar, vamos trazer, vocês organizam a barraquinha que a gente vai vender as coisas da competição, vocês me ajudam a organizar o transporte, e aí o envolvimento dos pais, precisa ser maior, né? Sim. Mas, de qualquer forma, o que tem que tomar cuidado é, mesmo nesse caso, com um envolvimento maior dos pais, que seja no que for proposto e não na cobrança do atleta, né? Não no treino, vir questionar treino. Questionar não, acho que o questionamento, a conversa, mas por que está fazendo isso? Pô, eu sou muito aberto, muito tranquilo. Bacana. Qualquer um que me pergunta, estou à disposição para conversar. Mas não é melhor fazer... Não, pera lá. Eu estou dando treino. Cada um no seu espaço, né? Exatamente. Você é ótimo em engenharia. Eu não vou te sugerir como você vai fazer o seu negócio lá. Então, assim, se você pode me perguntar o porquê e até trazer outras ideias, tudo. Quem decide sou eu. Mas, felizmente, hoje eu não tenho essa situação no clube. Assim, a gente tem realmente um espaço muito bem determinado. Assim, todo mundo se ajuda. E, Thiago, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. A gente que lida com a natação, você diretamente ligado, né, aos seus atletas, ídolos da natação, o que você costuma passar e desenvolver aí com a garotada? Porque a gente sabe que é uma infinidade, né, de nomes, né? E o que você fala sobre isso, até como um fator motivacional, uma linha psicológica com eles? Precisa. Eu gosto muito de falar, né? Deu para perceber, eu falo bastante, eu gosto muito de conversar com eles. E aí colocar situações, acho que eu não trago necessariamente nomes. Olha, um cara... Quando você fala um cara, você tem Michael Phelps e pronto, acabou a natação aí, né? Acabou. Então, todo esse histórico dele, tudo que ele atingiu, principalmente do que ele atingiu, o que ele fez para atingir, né? Questão do processo. Acho que é muito difícil você imaginar que alguém possa ter feito coisa a mais do que ele. Ou, pelo menos, sei lá, melhor. Então, assim, ídolos,
Eu tinha os meus, né, quando eu era criança, eu tinha lá o Boys, o Xuxa e o Romero. Aí depois o Thiago Pereira, eu cheguei a competir contra ele, a gente andava as mesmas provas e na mesma idade. Não vou falar contra, né? Contra é sacanagem. O cara tava lá, eu tava aqui. Mas o Cielo é daqui da região, a gente chegou a viajar juntos. Então, assim, a gente tem esses nomes. Só que se eu falo de Gustavo Boys, se eu falar do Xuxa para os meus atletas, ele, hã? Que é isso? Então, assim, infelizmente, né? Mas, então, a gente tenta buscar pessoas mais recentes. E mais do que ídolos, é legal, é importante os que chegaram lá, é importante eles verem os que chegaram lá, mas principalmente ver o que eles fizeram. Porque uma coisa que eu coloco muito para eles, eu falo, olha, todo mundo que está lá tem alguma história bizarra de alguma coisa que fez. Então, alguém que com 10 anos saiu da casa dos pais para poder treinar, alguém que fazia isso. Lá no clube meu, tinha um cara que pegava, que é mais velho que eu, que treinava, fazia 1.000 metros de perna, peito de calça, de moletom. Virou o melhor do mundo. Então, assim, todo mundo tem essa história. E aí o que é importante colocar, que não quer dizer que todo mundo que tiver história vai chegar. Você pode ter certeza. Todo mundo que está lá se dedicou absurdamente, mas não quer dizer que todo mundo que se dedica absurdamente vai chegar. Então, é importante a gente ter essa noção da realidade e que, ainda que eu não chegue lá, esse processo me ensinou, que é o que eu, sei lá, acho que eu considero na minha situação. Eu fiquei muito aquém do que eu gostaria de ter sido como atleta, mas, assim, tudo que eu passei me ensinou muito. E quando eu converso muito com eles sobre os meus treinos, séries que eu fiz, outro dia eu parei para pensar nisso. Praticamente todas as séries que eu lembro, foi em um ano específico, foi o ano que eu dobrei treino. Foi o ano que eu mais treinei, nadava 50 mil por semana, musculação, inglês. Tipo, o primeiro período livre era sábado à tarde. Okay. E nadava medley, fazia série 3 de 800, costas, medley, costas, 10 de 400. E, são as séries que eu lembro desse ano específico. O resto é muito difícil, não me vem na cabeça coisas de outros anos. Certo. Foi o ano que eu mais penei. Foi o que trouxe mais lembrança, né? Então, é importante a gente ensinar eles que o processo é longo, é duro, dói, mas vai valer a pena. Para quem se dedicar, vai valer a pena. A gente teve essa competição agora e tem 5 semanas para o próximo torneio regional. Falei, gente, eu comecei a semana assim, eu espero de coração que daqui a 4 semanas vocês tenham uma visão nova de treino, que vai ser o pior mês de treino da vida de vocês, que a gente esteja num patamar completamente diferente. Não vai ser legal, não vai ser necessariamente divertido o tempo todo, vocês vão ficar de mau humor, eu vou ficar de mau humor, mas a gente tem que continuar. Daqui a 5 semanas a gente dá risada na competição. Bacana, bacana. Isso é muito legal. Isso é muito claro, né, Thiago? É legal você abordar essa questão, que muitas vezes alguns até acreditam que só o nadador é ele que vai ficar de mau humor, né? E às vezes o professor, o técnico, cara, também vai acontecer, até por várias razões, mas isso acontece também, né? Eu acabei falando isso justamente com você, sobre a motivação, sobre os demais atletas, e chegando justamente a essa personalidade do Michael Phelps, qual que é a sua visão referente a esse cara, Michael Phelps? Você é um biomecânico da natação também, né? Eu também faço as minhas análises, tenho o meu livro aqui publicado. O que você considera dele? Por que ele se tornou o cara? Porque eu falo, porque é o treinamento dele. Tem até um vídeo que eu acho fantástico dele, que é que ele faz da Under Armour, né? Durou sim. 1 minuto o que você faz na sombra que te coloca na luz, né? Exatamente. Muito bom, excelente esse vídeo. Eu amo esse vídeo. Mas o que você considera desse cara? O que fez ele alavancar, ele crescer nessa carreira? É dedicação, é sucesso, é sorte? Acho que não é. Mas o que você considera? Eu acho que para chegar no nível que ele chegou, tem que ser tudo, né, cara? Você pega alguém que forjado ali geneticamente para nadar, porque o cara parece um macaco, bração ali, grande, tem o biotipo perfeito para o que ele faz. Em algum momento da vida dele, ele decidiu o que ele queria, né? É muito legal você ver histórias dele. Ele já era bom, né? Porque com 10 anos ele já era recordista americano, então obviamente que já era bom, não era? É um cara talentoso. Não pegou qualquer um
e falou, vamos fazer, vamos virar. Não, não dá, também isso não existe. Claro, entendi. Mas pegou o cara lá e em um momento ele chegou para o técnico e ele falou, olha, eu quero ser o melhor. O que a gente precisa fazer? E aí eles combinaram que ele não ia ter dia de descanso. Então, com 11 anos, se eu não me engano, com 11 anos, 11, 12 anos, ele começou a treinar direto e ele, por mais de 1.800 dias consecutivos, ele treinou. Tanto que ele tem o recorde mundial de dias consecutivos treinados. Pensa, imagina, Natal, Ano Novo, férias, dormir. Então, assim, tá descansando, um dia de descanso, beleza. Mas se era um dia de descanso, o cara ia lá, batia a perna, fazia educativo, fazia qualquer outra coisa. Então, é a junção de tudo no mais perfeito possível. Inclusive o técnico, a sorte de, às vezes, se ele não morasse onde ele morava, talvez ele não tivesse alguém que fizesse isso com ele também, né? Porque o compromisso do técnico, inclusive, tem que ser tão grande quanto. Imagina a loucura, pensa um nível de loucura que tem que ser algum adulto técnico aceitar que uma criança de 11 anos passe a nadar todos os dias. É insano, né? Se for pensar, é insano. E a aceitação dos pais também, né? Os pais né, foram muito claros nesse sentido, né? A mãe dele, principalmente, falou, não, eu vou apoiar e tava lá direto, né? O Bob Bauman foi, eu acho que o pai dele na época, né? Então, e aí você vê histórias depois, assim, é legal, para o esporte espetacular, virou esse cara, mas não é, se for pensar em saúde mental, não é saudável, não é um negócio que... Então, é muito complicado, você tem que saber e tem que estar pronto para entender que a sua relação não necessariamente vai ser uma relação de flores ali com o técnico, a técnica atleta. É importante, tem que ter uma relação muito aberta, muito limpa, mas vai ter momento de brigar, de xingar, e eu tento deixar isso claro para os meus atletas, justamente isso. Eu falo, olha, para de ficar reclamando quando chegar, porque eu tenho que te xingar. Não adianta você chegar e ficar, mas que... Você chega, escuta eu tomar bronca, depois você vai chorar pro canto. Vira aí quietinho, não tem problema eu ver. Mas vai ali, não atrapalha os outros, não me atrapalha. É importante você gostar, você não pode ficar satisfeito em nadar mal. Então fez uma tomada, estamos lá fazendo uma tomada de tempo, o tempo saiu ruim, eu não espero que você fique feliz, eu espero que você fique indignado. Mas espera, escuta, toma a bronca que você tem que tomar, vamos entender o porquê, e aí, ou toma a bronca, ou escuta a parte, tudo que tiver que ser feito, né? E aí você vai lá, você lamentar, ajuda, é importante os atletas, os colegas no treino também, os amigos têm que estar lá junto, né? Mas é uma relação que é muito desgastante, né? Isso é uma coisa muito comum, ouvindo todos os atletas de alto rendimento, atletas técnicos, você vai sempre escutar que, se for o técnico falando, não sei quem era um filho para mim, ou você vai escutar o atleta falando, não sei, meu técnico era um pai para mim. A relação isso é praticamente sempre assim, essa relação. Tem que ter uma relação muito próxima, porque são 3, 4, 5 horas diárias de convivência, se não mais, né, quando já chega no profissional ali. São emoções muito afloradas, né, Thiago? E para lidar com isso não é fácil, né? De forma alguma. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta ainda nesse caminho. Cara, uma pergunta difícil. Eu comecei, pelo menos minha visão. No caso do Michael Phelps, o Michael Phelps, ele é o Michael Phelps pela dedicação, pela conquista dele, ou ele chegou pelo treinador dele? Seria conjunto, né, cara? Conjunto. Acho que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Ninguém falha sozinho, ninguém ganha sozinho. É o que a gente estava falando. Se um maluco não compra a ideia de que uma criança de 11 anos quer treinar todos os dias, se a família não aceita a ideia, se a criança não aceita também o fato de que enquanto os amigos estão brincando no parquinho, ele está lá treinando, não ia dar. Então, assim, são todos os pontos, né? Esses 3 pontos principais, família, atleta e técnico, e aí todo o resto da equipe, toda a equipe multidisciplinar, todo um contexto. Às vezes a escola também tem uma participação fundamental, porque ele tinha 15 anos quando bateu o primeiro recorde mundial. Às vezes ele tem tinha uma prova de escola, se a escola resolve bloquear ele para ele não ir na competição, ele não pode ir. Então tem que ser, é o conjunto, assim, é impossível você chegar em qualquer lugar nesse nível sozinho. Bacana. E, Thiago, é o seguinte, falar agora sobre a sua assessoria. Você está com uma assessoria, certo? Acabei de lançar. Olha aí que legal. Fala um pouquinho dessa assessoria aí para a gente, como é que funciona, tem o seu contato, apesar que o contato, pessoal, do professor Thiago Vinhas vai estar aqui embaixo,
tá? As redes sociais dele, os contatos, enfim. Depois você pode entrar em contato com ele. Mas o que é essa assessoria? O que você vai trabalhar nela, Tiagão? Assim, para falar a verdade, eu não sou muito fã do trabalho de assessoria. Porque o que acontece? O que eu gosto? É aqui, ó, atleta. Eu e o atleta aqui, um na frente do outro. É isso que eu gosto. Só que, infelizmente, não existe a possibilidade em todos os lugares. Porque, assim, às vezes a pessoa treina sozinha, não tem tempo, não consegue ir até uma piscina onde tem um professor. Às vezes tem a piscina e não tem um professor, ou tem um professor que não é especializado naquilo que a pessoa quer. Então assim, eu sinto muito falta disso. E conversando com muitas pessoas, alguns conceitos que eu uso em treino, que eu venho usando eu como atleta, que eu tenho usado na minha época de atleta master, principalmente, e que eu uso com os meus atletas, que é a questão da consciência, de saber treinar, saber o que está fazendo, né? O que acontece em cada momento. Eu até brinco. Você contou abraçada? Era para contar? Você não falou? Eu falei, mas não preciso falar. Você não está nadando? Você não está treinando? Entendeu? E assim, isso veio, se eu termino uma prova, se eu termino um treino, você pergunta para mim, provavelmente eu vou saber quantos braçadas eu dei em cada 25 metros do treino. Até onde foi minha impulsão. Se eu fiz um tiro, aonde que eu errei. Isso, a consciência foi sendo desenvolvida. Um pouco tarde, eu ainda espero, eu ainda espero voltar. Ano que vem, acho que minhas filhas na escola eu consigo voltar a treinar um pouco mais. Mas eu espero melhorar tempos ainda. Eu quero fazer meus melhores tempos da vida em algumas provas. Praticamente todos já foram feitos na época de Master, treinando 4 vezes por semana, 3.000, 3,5. Enquanto eu cheguei a treinar, que eu falei, cheguei a treinar 50 na semana, eu consegui baixar todos os meus tempos. Então, assim, eu estou um pouco mais forte, muito mais consciente e inteligente para nadar. Eu aprendi a competir também. Então, o que eu queria? Como eu via que muita gente não tinha essa noção de contar abraçada, o que era isso, o que era aquilo, como que eu nado de um jeito ou de outro, falei, bom, eu acho que é um jeito que eu posso ajudar as pessoas. Então, qual que é a minha ideia? Não é ter 200, 300, 400 alunos, não é isso que eu quero. Quero ter poucos alunos, e esses alunos eu quero ter um contato próximo, eu quero ter direto. Então, acabou o treino, já manda uma mensagem no Zap, o treino hoje foi legal, fiz isso, isso, isso. Ou, acabou a semana pelo menos, vamos fazer uma reuniãozinha aí, vamos juntar 15 minutos no Zap, num vídeo para poder conversar como foi essa semana, ou explicar a próxima, entendeu? E aí acho que a melhor maneira que eu vi de poder realizar isso. Sabe? Tendo um público limitado, poucas pessoas, é o que eu quero, e aí eu consigo fazer esse trabalho. Entendeu? Eu gosto muito de dar curso, dar palestra, fazer treinamentos, eu gosto muito disso, eu já venho fazendo. É um jeito de organizar. Aí é a questão de organização mesmo, como uma empresa, eu como Thiago, como uma empresa, acho que ia dar um pouco mais de credibilidade para isso, né? Para fazer as avaliações que eu já venho fazendo faz tempo, para dar os cursos, dar os treinamentos. Se tudo der certo, já estou encaminhando lá para BH um curso agora em novembro. Muito bom, é isso aí. Muitos projetos, né, Thiago? Precisa, né, cara? É legal. O que precisa agora é tempo para fazer tudo isso, né? Mas as é. ideias vão vindo. Precisa ter mais horas, né, o dia, é isso, né? Um diazinho de 36 horas já estava bom. Legal. Thiago, é o seguinte, nós estamos encerrando aqui o nosso Papo em 4 Estilos. Primeiro eu gostaria imensamente de te agradecer. Eu sei que você é um cara muito ocupado, você tem a sua equipe, você está com a sua assessoria agora. Deixar realmente à disposição também o meu trabalho, as minhas atividades, o que a gente pode se ajudar. E outro detalhe, pessoal, para você que está nos assistindo aí no YouTube, ouvindo aí pelo podcast, lembrando o seguinte, eu vou falar isso mais uma vez, se tivéssemos que colocar o meu currículo e o currículo do professor Thiago Vinhas, vocês vão analisar o seguinte, você vai comparar, você vai falar, mas peraí, são 2 caras que eles são concorrentes no mercado. Então, veja só, se você acredita que isso existe, né? Na verdade, a concorrência realmente ela vai ter, mas no momento em que eu tive o pensamento de chamar o professor Thiago Vinhas aqui para bater um papo, né? Ele deixa justamente de ser o meu concorrente, ele se torna, além de um concorrente, um amigo, né?
Por que eu falo disso? Porque acredito que isso precisa na nossa profissão, né? De dar o apoio, de estar do lado. Eu não tenho vergonha nenhuma de chegar aqui e falar, Tiago, fala da sua assessoria. Professor, mas ele vai competir? Não, ele não vai competir, ele tem o público dele, é um cara especializado nessa área, então eu acredito que isso é necessário. E eu fiquei muito feliz, viu, Tiago, de você estar aqui, de você deixar a sua família, né, do lado para estar aqui com todos nós, falando um pouquinho, né? O Tiago, que me permita falar, tem as 2 filhas dele, deixou, né, as duas filhas para estar aqui batendo papo com a gente. Então, cara, muitíssimo obrigado, valeu mesmo. Eu queria que você desse aí uma última palavra, se você puder, para todos que nos ouvem e também nos assistem, por favor. Lógico, assim, primeiro, de novo, agradecer a oportunidade. Acho que é bem isso mesmo, essa linha que você falou, a concorrência saudável é boa para todo mundo, né? Eventualmente, alguém que treina com você pode vir treinar comigo, meu atleta pode treinar com você, todo mundo vai crescer junto. Eu já uso seus conteúdos, livro, estou no grupo do Telegram, já acompanho o seu conteúdo, né? Estou no Instagram ali sempre. Então, até perguntei antes de entrar, né, do trabalho que vocês vinham fazendo, que já também me ajudava bastante. Então, assim, tem espaço para todo mundo, né? Falando diretamente para o público, para os profissionais da área, faz seu trabalho bem feito, que você vai ser destaque, né? E lógico, precisa cuidar, que, no meu caso, eu sei uma deficiência muito grande, a questão da divulgação, eu sou péssimo para isso. O que eu fiz? Deleguei. Fácil. Hoje tá, quem começou, se eu não tivesse o apoio da Bianca fazendo isso para mim, ela que lançou minha assessoria, o conteúdo lá, ela que vai postando. Pô, se eu não tivesse, eu estava guardado até agora. Faz meses que eu estou com minha logo pronta para lançar assessoria e não lançava porque, pô, vai dar muito trabalho, eu já estou sem tempo, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Aí eu cheguei e falei, vamos lá, vamos sentar junto, e aí começou. Então, assim, peça ajuda para o que você precisar. O que você não sabe, vai atrás, aprende, não tem problema nenhum de assumir, né? Até, de novo, falando aqui um pouquinho dos bastidores, que você me falou, olha, a gente vai editar, eu falei, pô, não tem problema, eu gosto do ao vivo, vamos no ao vivo mesmo, se não souber, se não souber, não tem problema, fala que não sai, vamos atrás. Então, assim, ajudem-se, né? Em algum momento, todo mundo vai precisar. Se não é da sua natureza de querer ajudar todo mundo, pensa que em algum momento você vai precisar dos outros. Então, é melhor ter crédito do que débito. Ajude os outros, na pior das hipóteses, você vai precisar em algum momento que os outros vão te ajudar, né? Trabalha direito, trabalha bem feito, goste do que está fazendo, senão vai fazer outra coisa, não tem problema nenhum também, não há vergonha nenhuma em mudar de área, fazer qualquer outra coisa, mas se for fazer, faça bem feito, né? E cultive os amigos aí. Agradeço ao Alexandre por comparar nosso currículo, o cara é doutor e não sei o quê, milhões de livros nas costas, não dá para comparar, mas de qualquer jeito um dia eu chego lá. Tamo junto, é isso aí. Galera, professor Tiago Vinhas. Tiagão, muito obrigado pela sua presença. E, pessoal, é o seguinte, hein? Curta esse vídeo já. O outro detalhe, hein? Não esqueça que tem o Papo em 4 Estilos, tá? Tem uma série aí de colegas também, grandes amigos, incluindo o professor Tiago Vinhas, que está fazendo parte do Papo em 4 Estilos, e a nova série, que é a musculação e natação. Toda semana tem um exercício de musculação que pode te ajudar numa abraçada, numa pernada, na respiração, numa ação muscular, um assunto bem bacana, tá legal? Pessoal, muitíssimo obrigado, forte abraço a todos vocês. Tiagão, obrigado novamente, cara, forte abraço e a gente se vê na próxima. Obrigadão, até a próxima. Até, valeu.